tudo bom? Estamos com mais um episódio do Umbanda Plus Podcast, mais uma vez com o nosso padre Corre e Gira. E nós temos os nossos parceiros, né? Mais uma vez, né? Porque a gente já teve um desse, né? Teve? Já. Você está acompanhando o canal? Você está seguindo? Curtindo? Compartilhando? Mais ou menos. Jaci, Boninha e Renan, o Barba, tá? Então, hoje nós vamos falar e discutirmos, enfim, trazer um tema muito relevante, muito importante, que precisa ser discutido, precisa ser debatido. Claro, a gente sempre preza, e é importante falar, que o Umbanda Plus Podcast, ele traz temas relevantes de uma forma leve, de uma forma engraçada, né? Mas não tem como nós lidarmos e tratarmos de um tema tão importante, tão relevante, fazendo, né? A gente pode até, óbvio, introduzir alguma coisa aqui, mas a ideia hoje é falar de algo que é tomado nos terreiros, né, nas religiões de matriz africana. Mas antes de falar do tema, eu quero te perguntar uma coisa. É pra mim? Sim. Tá. Me descreva Iemanjá. Descrever Iemanjá? Isso. Fisicamente. Fisicamente? Eu acredito que ela seja uma mulher. Não consigo te dizer com certeza se tem cabelo longo ou não, mas imagino que um cabelo mais escuro, negra. Tá. Parou aí. Parei? Tá. É assim que a maioria da população vê? Não. Pega aí a imagem. Tem umas guiazinhas. Não tem problema. Ó, só para ilustrar. Como se vê Iemanjá? Branca. Magra, né? Esguia, branca, cabelos longos, pretos. O tema de hoje é, guarda lá, ela bonitinha, o embranquecimento da Umbanda, né? Partimos aí do seio da nossa religião e da nossa casa, onde de 8 pais e mães, uma é negra. Por que que isso acontece? Por que é errado nós, brancos, vibrarmos e vivemos uma espiritualidade com raízes afros, com guias, com orixás? Não, não é errado. Desde que possam existir espaço ou devam existir espaços em igualdade. Partimos. Nossa, que peso, meu Deus! Uau. Mas não é que é um peso, gente. É a realidade. E a realidade precisa ser dita. Não é pesado. É leve, mas é um assunto sério. Que precisa né? ser tratado. E a gente, como pessoas brancas, exceto a Jaci, que ela vai falar justamente da sua visão, a gente tem que entender o nosso lugar de branco dentro da religião. Por isso que é tão importante trazer isso aqui pro nosso Corre e Gira. Bom, eu não vou falar que é um tema que eu gosto muito. Não é nem uma questão de gostar. Eu acho que a gente tem um problema, que é as pessoas quererem olhar a história fazendo um recorte daqui para frente. E não é assim. A gente precisa olhar para trás, né? E quando a gente fala de Umbanda, vou falar eu, tá? Quando eu comecei a frequentar o terreiro, enfim, eu acho que, como todo mundo, eu fui lá pesquisar, a minha religião, essa coisa de luz, tudo branco, e aí eu me deparo com quem? E não é sobre o umbigo de Zélio, tá? Mas Zélio.
né? Sim. O mito fundador da Umbanda. E eu acho que é aí que a gente tem um pontapé muito importante para o embranquecimento, né? Então, é um assunto que eu gosto muito de falar, e eu gosto muito de conscientizar, estudar, enfim, porque eu acho que, como o Rafa falou, né, a gente tem muitas pessoas brancas dentro do terreiro, e isso não é um problema, né? Mas, quando a gente fala de igualdade, quando a gente fala de, branco tem orixá? Não sei, né, se eu posso falar que branco tem ou não tem. O que eu posso dizer é que é necessário que as pessoas entendam que existe uma origem. E eu acho que é o ponto que acaba pegando muito, né? Quando a gente vê Iemanjá branca, a gente está falando exatamente disso. É um apagamento, né? Todo mundo fala muito dessa palavra, mas... O embranquecimento de Iemanjá é só um ponto de partida dentro de uma perspectiva macro, de uma enorme, de uma história que foi apagada, dizimada, né? Hoje não, né? O último censo, em 2020, nós não tivemos por conta da pandemia, mas em 2010, o último censo colocava que 52% dos adeptos de religiões de matriz africana eram brancos. Por que essa estatística é o reflexo justamente dessa visão eurocentrada, né, do eurocentrismo, de que Jesus Cristo é branco, né, mesmo com todas as conotações e origens e estudos apontando que ele era negro, né, desse embranquecimento da figura e da imagem de Iemanjá, né? Então, essa invasão, a figura de Oxalá, na maioria, em 99% dos terreiros, a figura de Jesus Cristo como o ponto máximo dentro de um terreiro, né? E Jesus Cristo branco. De olhos claros, cabelo. lisos. Então, é um debate assim, né? Absurdo. É um debate absurdo. Sim. E na minha cabeça, a gente se contradiz a partir do momento que a gente diz que é de uma religião de matriz africana, e esse princípio, a história não começar dali, começar ali do Pai Velho. Para mim não faz sentido, né? Como é que eu falo que eu sou de uma religião de matriz africana, onde eu apago isso e começo de um ponto que só apaga? Sim. Mais que isso, né? Que se declara como Umbanda branca, espiritismo de Umbanda. Então, assim... Casas com nomes, com todo respeito, né? Óbvio, mas casas com nomes de santos católicos, né? Claro, tem uma questão... até, inclusive, em estudos que se colocava os nomes principalmente em décadas, anos passados, por conta da repressão, né? Você para e pensa, 1800 e pouco no código, né? No código brasileiro, as religiões de matriz africana eram hostilizadas como isso através de um artigo 157, que eram, mesmo se colocando que era um país laico, existia um artigo que colocava crenças de matriz africana como seitas, como feitiçaria, como curandeirismo. Então, por que as casas de Umbanda, no início do século XX, né, 1900 e pouco, começaram a partir da utilização de nomes, para quê? Para sair do estereótipo do que era contrário e a repressão da legislação, para poderem fazer minimamente seus trabalhos, né? Então, existia um apagamento, né, da história
por conta de uma repressão, de um racismo, e um racismo estrutural que segue até hoje, né? Então, e aproveitando né, partindo exatamente desse ponto, acho que cabe a gente falar também a questão do embranquecimento. A gente está falando especificamente do ponto da Umbanda, né? E em a ver com as questões da religião. O que é interessante e legal a gente lembrar também, antes disso, é da questão da diáspora. A diáspora é algo que eu fui conhecer quando eu tive o conhecimento da Umbanda. Foi a partir da Umbanda que eu tive essa ligação com esse termo, né? E aí a gente fala da questão do embranquecimento, né? De por quê, que é exatamente o que o Rafa comentou no início, porque poucos negros dentro de uma religião que os cabe, que é deles, na verdade, né? E esse papel dessa segregação, dessa opressão, antes mesmo da gente poder falar de religião também, né? A gente lembrar do que é a história do mundo, né? Essa questão do eurocentrismo, a gente passar por todos esses pontos, o que hoje continua sendo a mesma coisa, infelizmente a gente continua vivendo todos esses pontos, né? Que reflete nos terreiros. Outro dia eu vi uma matéria, uma notícia, né, onde tinham pessoas também conversando, e aí eu fui entender, eu falei assim, né, poxa, aonde estão essas pessoas, né, se elas não estão em a ver com a religião delas, que são os terreiros, né, quilombolas, né, muitas dessas pessoas estão no evangelho, né, é aí que nós vemos, talvez por critério de passar pela diáspora, de ver todo esse caminho, né, o qual foram completamente afetados, afastados, né, no sentido de segregar, de fazer as pessoas perderem o seu próprio valor, as suas próprias raízes, a sua própria cultura, que você vê, pelo menos no Brasil, a grande maioria estando no evangelho, né, que é uma questão que vem... Nas igrejas neopentecostais cristãs, né? Fala disso. É que aí existe um outro recorte, né? Pensa assim, ó. Abolição, pós-abolição, embranquecimento da Umbanda, aí deu aquele boom na Umbanda no chacrinha, lá. E aí, pensa que é como se você fosse fruto do meio. Imagina ali, você tá na sua comunidade, tem ali o terreiro da Dona Maria, da avó Teresa, enfim. E aí é tudo do preto. A comunidade, quem está ali em situação de vulnerabilidade. E um dia chega alguém, constrói uma igreja lá dentro da comunidade e fala assim, cara, aqui a gente veio para resgatar vidas. Vou te dar condições de estudar, vou te dar condições de ter uma outra perspectiva de vida. Outra perspectiva. E é aí que começa toda esse... A gente sabe que as religiões, né, que vêm do As igrejas evangélicas. Eles têm essa missão, do quanto mais, melhor, né? Arrebatar, trazer muita gente, enfim. E aí, o que a gente vê são as pessoas começarem a ir ali nos anos 90, e eles ganham muita força, e aí é quando a gente vê tanta gente preta saindo das religiões de matrizes africanas. Então, por uma mudança de vida. Tem um outro recorte. Então, chega alguém e fala assim, olha só, tem aqui Cristo que é a minha imagem e semelhança, que, enfim, é esse Cristo aqui que vai te salvar, que é o mesmo que matou todos os seus antecedentes, mas é ele que vai te salvar, enfim, eu não estou falando, gente, que não salva, né? Sim. Mas eu estou falando que, sabe aquela história do santo de casa não faz milagre? Então é muito mais fácil, né, você ir para uma... Acho que de encontrar um lugar também, né? É isso. Já sei, porque assim, ó, hoje, se você for parar para pensar, os especialistas de religiões de matriz africana, enfim, eles falam que o boom da Umbanda são nos centros urbanos. Exato. Por quê? Porque é onde existem mais brancos com mais poder aquisitivo. Né? Então, o que aconteceu com a Umbanda? A Umbanda saiu
do gueto, né, das regiões periféricas, e foi para os grandes centros urbanos. Por quê? Porque os brancos, que eram quem podia estudar, quem tinha dinheiro para pagar um espaço fora da periferia, Tinha outras condições. né? Tinha outras condições. Então, esse embranquecimento da Umbanda hoje, né, 2020, já há anos acontece isso, mas de 2000 para cá, eu acredito, com uma potência maior, né, mais potencializado, foi justamente por conta disso. Por quê? Porque os brancos, eles têm mais acesso. Aí parte do racismo estrutural. É todo um contexto. O negro não vai conseguir fazer um estudo de ciências da religião. Hoje sim, né? Claro. Porque a coisa minimamente está melhor. Menos pior. Menos pior. Menos pior. Mas tem mais acesso. Tem. Não é igual a Não, 20 e a o gente acesso, consegue né? também ter informação, não necessariamente, Sim. né? Acho que a gente tem um benefício, né? E os malefícios da comunicação hoje ser tão da internet. exato, né? De fácil acesso. Exato, e isso ajuda muito. Sim. Desculpa, Bárbara. Não, o que eu ia falar assim, e ainda que quando as pessoas negras consigam talvez atingir esses patamares de estudo, ou que por critério, vamos falar de questão socioeconômica também, muitas vezes já está enraizado isso dentro delas. Então, mesmo que elas alcancem esse patamar, elas acabam reconhecendo outras religiões, né, ou enxergando Deus de outra forma, né, não só falando explicitamente quanto a religião. Então, pode ser que a pessoa ela conseguiu angariar um serviço legal, ela tem uma boa remuneração, mas ela tem todo esse contexto, mas ainda assim vai acabar desconsiderando a parte da raiz que ela tem, né, da ancestralidade que ela tem. Então, Sim. eu acho que isso acaba afetando Impacta. duas vezes. Sim, né, impacta muito. as pessoas Eu dessa tenho um forma. colega que ele nasceu, cresceu, né, em terreiro, e aí se tornou advogado. E aí ele se tornou advogado e virou evangélico. Aí quando você pergunta o porquê, é porque o chefe dele era evangélico. E aí ele sentia mais fácil a aceitação para que ele Porque conseguisse acessar os espaços que ele precisava. Com a vinda da nega no nosso Virando do Santo, a gente falou muito disso, né? Da questão da pessoa preta ter que provar muitas vezes o estudo dela, o local que ela tá, que ela tenha na sociedade mesmo. Estudou, mas ela tem que viver em estado de provação. O tempo inteiro. E talvez estar dentro da religião da Umbanda seja mais uma coisa que ela precise provar que seja bom, né? E talvez dentro da igreja evangélica seja muito mais fácil essa comunhão, né? De não ter que provar para o outro, né? Ô, Jaci, deixa eu aproveitar, falando dessa apropriação cultural, e aqui na nossa bancada hoje, ela representante, né, negra, essa frequência branca dentro dos terreiros te preocupa de alguma forma? Como que você vê, assim, eu sei que você tem algumas opiniões, e a gente já conversou até sobre isso, inclusive sobre o Tuma, né, sobre algumas mudanças que vão acontecer, isso é fato, mas você te preocupa de alguma forma Não é apropriação, né? não é apropriação, Esse acesso. essa frequência branca dentro dos terreiros? Essa maioria, né? Eu penso que a Umbanda ela tem um lado muito positivo, que é o acolhimento, né? A gente fala muito disso, as pessoas vão lá, tomam axé, recebem o axé, vai embora muito feliz, enfim. Mas, por vezes, a gente lida com pessoas zero compromisso. Zero. As pessoas vão para a igreja e falam assim, sou católico. As pessoas vão para o terreiro no domingo e falam, sou católico. Vim aqui só receber um axé. Sim. E aí, o que eu vejo é que muitas vezes essas mesmas pessoas adentram ao terreiro, mas não buscam entender o que está acontecendo, o que aconteceu para chegar até ali. O meu problema, eu nunca vi problema nenhum em pessoas brancas que acessam esses espaços.
e sim em como essas pessoas acessam. Porque no Tuma, a gente conversa, e você é muito aberto a mudanças, enfim, ele é muito aberto, é muito fácil conversar isso com o Rafael. Mas quando a gente vai conversar com outras pessoas, outros pais, também brancos, não é tão fácil assim. Então, a pessoa chega entendendo que, olha, dia 15 de novembro foi a fundação da Umbanda, e acabou. por Zélio, e a gente tem que fazer assim, assim, assado, não se mata bicho, tem que usar branco. Sim. É um apagamento. E sabe o que você estava me falando agora? Me veio uma questão assim, e eu posso estar muito enganado. Mas o que acontece? Eu acho que a questão da frequência da branquitude dentro de um terreiro é replicar o que os negros viveram a vida inteira, por séculos. Por quê? Porque é fazer, e principalmente, e não a frequência dos brancos, mas o alto escala, as lideranças dentro de um terreiro, todas serem brancas. Por quê? Porque é você continuar fazendo com que o negro esteja abaixo de você. Exato. E aí pensa, como que... É muito louco, olha o que veio. É isso. E é isso. E se você... Desculpa, Fê. E se você vê, de repente, uma pessoa preta tentando se impor, falar, não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Gente, Ogum não é São Jorge. A pessoa ainda é tida como louca, como resistente, enfim. E possivelmente não vai fazer parte daquela comunidade. Era justamente disso que eu ia falar, do sincretismo. Uma vez que você estuda, você sabe que o sincretismo ele existe por causa de uma repressão que houve. Então, o negro, ele foi obrigado, né? O sincretismo ele existe por causa de uma repressão que ela existiu. E aí eu fico me questionando, tudo bem, é uma forma da pessoa que vem, da assistência que vem de fora dentro de um terreiro, ver aquela imagem que para ela é uma... É algo semelhante, familiar. Familiar, exatamente, familiar. Mas uma vez que a gente cultua uma religião de matriz africana, onde as pessoas pretas eram represadas por causa da religião delas, para mim não faz sentido dentro do terreiro a gente ter as imagens de santos. Porque a gente não acredita no santo, a gente acredita no orixá. E essa ligação ela foi feita por causa do preconceito. Exato. E aí, às vezes as pessoas falam, não, mas é uma forma de homenagear, isso é bom, isso é benéfico. Gente, falar isso hoje em dia é o mesmo que falar, sei lá, feminicídio foi bom porque sem feminicídio não ia ter Lei Maria da Penha. Não ia ter uma proteção, né, pras mulheres. Gente, não existe isso. Não existe. A gente se preocupa muito mais com quem vai chegar no terreiro e se sentir à vontade do que ensinar para as pessoas que, olha, terreiro, gente, tem uma origem. A origem é a África. Mata bicho? Mata sim. No meu terreiro não mata. Ok. Faz reiki? Não. Umbanda não faz. Tem fundamento. Tem fundamento que tem que ter ali. E aí as pessoas às vezes se preocupam muito mais nisso. Em deixar confortável a visita que vai ali que não se identifica do que os próprios dogmas da... Exato. Assim, alguém quer falar alguma coisa? Eu, na verdade, acho que eu ia acrescentar só essa questão, né, do papel do branco, né, que nós temos duas vertentes. Eu vejo isso com dois lados, dois polos. Os brancos que estão ao lado dos negros e reconhecem, além da sua historicidade, sua ancestralidade, e eu acredito, eu vejo isso também em algumas pessoas, né, essa preocupação, mesmo sem lugar de fala, entendeu? Mesmo a gente reconhecendo todos os poréns, né, porque eu que sou branco, como eu me vejo neste papel? Então, assim, eu vejo que sou uma pessoa solidária a todas essas questões, que por mais que eu não tenha essa vivência, isso me cativa. Assim como vocês comentaram, tem as outras pessoas que elas têm um bloqueio, algum tipo de bloqueio, são resistentes, como você falou,
e tem essa necessidade, né? Então, por isso das figuras de orixá branco, para que ela possa se reconhecer dentro de um ambiente e enxergar a coisa o mais próximo ou semelhante dela. Então, eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar também, né? Não são todos os brancos? Obviamente que não, né? Se fosse, talvez não teria sido tudo como foi anteriormente, né? Mas é uma coisa, por isso que talvez até é um assunto muito polêmico, muito complexo de lidar, né? Mas eu continuo aqui erguendo a minha voz no sentido de falar que sou eu um desses brancos no sentido de apoiar todas essas questões, aliado. Exatamente. Na verdade, contribuir minimamente para a transformação desse racismo, né, no Brasil. Então, ter um conhecimento mínimo, né, da religião que você vive, né? Mas sabe o que eu fico pensando também? Por exemplo, eu sou um sacerdote, né, um dirigente, enfim. Por conta do que eu sou? Por conta de um contexto histórico, familiar, enfim, por conta de ancestralidade, por conta de, não sei, sou um sacerdote, por um chamado, e isso tem que ser muito claro também, que não diminui o que eu sou como sacerdote por não ser um sacerdote negro, né? Então, a gente precisa deixar muito claro que as pessoas brancas podem ter, ou devem ter, o mesmo direito de estudar, de aprender, de vivenciar a sua fé que os negros, mas em níveis de igualdade, em todos os aspectos, nos aspectos hierárquicos dentro do... E aí bate numa questão muito séria. Por quê? Eu não gosto de hierarquia. Nunca gostei. Nunca gostei de bater cabeça fora das pessoas. E isso sempre me bateram. Você é pai de santo. Isso começou a entrar na minha cabeça de uma forma, mas que em qualquer aspecto eu não gosto. Por quê? Porque eu acredito que existem pessoas que têm uma experiência maior, uma vivência maior, né, que passaram por situações diversas dentro da sua religiosidade, ok? E anos de religiosidade, ok? Mas que isso não faz elas diferentes dos demais. Né? Somos todos iguais. Por isso que eu bato o tempo inteiro que a gente precisa falar mais sobre racismo, né? Sobre essa questão dessa dominação, vamos dizer assim, porque você vai nos terreiros hoje e você vê 80%, 90%. No Tuma, não vamos muito longe. Por quê? Porque o pai de santo é branco. Pode ser? Ou não. Por que você entrou no Tuma sendo negra? Nossa! Vou falar a verdade. Quando eu cheguei no Tuma, a primeira gira que eu fui foi de Preto Velho. Me pegou de cara. Sim. Me pegou de cara. Mas assim, o Tuma é o que todo mundo fala, cara. É o acolhimento, é como você direciona para que todo mundo entenda o que está acontecendo, respeita muito quem está chegando ali. Eu cheguei a primeira vez no terreiro e entendi tudo não, né? Mas entendi minimamente o que estava acontecendo ali dentro. Né? Mas, obviamente, eu me deparei com isso. Nossa, é um terreiro de gente branca. Sim, só tinha nega, né? Só tinha nega na mãe, época. A Gé já estava ali. Não, a Gé já estava. A Gé já estava. Tinha mais... O Dinho, né? Isso. O Dinho. Eram 3 só. Em 30. É isso. Né? Hoje são 10 em 100. É 10%. Exato. É o que eu falei. 90% dos terreiros são majoritariamente brancos. Quase não sai a palavra. Majoritariamente. Isso. Eu acho que pega, por exemplo, se a gente for pensar, voltando um pouquinho atrás, sobre esse assunto que o Rafa falou, dessa questão da localidade, né? A partir do boom dos terreiros, nos bairros, vamos dizer assim, urbanos, ou talvez mais centrais, né? Sempre dentro de uma questão
que foge, mais uma vez a gente voltando para uma questão que passa pelo racismo estrutural, que é a questão periférica, né? Marginalizada, né? Então, o que a gente vê hoje dentro das comunidades, dentro da periferia? A gente pode, acho que meio que, se você for fazer uma relação entre terreiro e igrejas, né? Não vou nem entrar no mérito de bar, eu acho que destoa muito, né? Então, talvez, assim, aonde está a maioria da população negra? Ela está mais no centro, numa região urbana, ou ela está nesse entorno, né? Na questão do marginal? Por que marginal? Né? Marginalizado, né? Essa questão estrutural, né? A questão socioeconômica das pessoas. Então, essa questão, talvez, de acessibilidade também, né? Eu me vejo privilegiado por ter um terreiro, minha casa, meu terreiro ser próximo da minha residência. Um próximo não, né? Você tá sendo... Se eu tropeçar, na verdade, eu caio dentro, entendeu? Mas privilegiado. É um privilégio. Mas por quê? Porque você tá numa região mais central, fora das... O terreiro está numa região mais central. Eu acho que assim, Jaci, e meninos, reconhecer, né? A gente precisa reconhecer e celebrar, né, a importância e a identidade correta dos orixás. Nossa, falou uma palavra, identidade. É isso. Identidade. É celebrar isso. Então, claro, a gente está num processo, né, de estudo, de desconstrução, aliás, todos, a partir de piadinhas, de brincadeiras. Nós viemos da década de 80, 90, com palavras, com jargões, com gracinhas, termos, que aos poucos, né, como eu já disse, denegrir, magia negra, amanhã é dia de branco, porque o negro não... Isso é ofensivo. O negro não trabalha, só é dia de branco porque só o branco trabalha. Então são vários termos, que eu tenho 2 filhos negros, né? Para quem não sabe, o Vitor e a Nath. Então a gente vai desconstruindo essa ideia que esse racismo que é enraizado há décadas, há séculos, né? Então, a partir disso, celebrar, mais uma vez, essa identidade. A Umbanda não nasceu a partir de Pais Hélio. Pais Hélio teve uma representatividade, né? Mais de 10 mil terreiros foram construídos a partir de 1908, né? Enfim, que nem se sabe ao certo se isso aconteceu devido a esse momento que não existem registros históricos, né? E os poucos que antecedem esse período, esse momento de 1908, os poucos registros que existem confirmam a veracidade de que a Umbanda veio da África, que os cultos bantus na Nigéria já faziam, havia incorporação de ancestrais das aldeias. Pô, eu tô aqui, não é apropriação cultural, tô dando um exemplo, tá? Eu sou negro, tô lá na Nigéria, há 200, 300 anos atrás ou mais, porque existem registros, imagens, enfim, desenhos, tal, escritos, né? Textos, enfim. E o cara, eu incorporo negro, o meu tataravô, que vem trazer uma mensagem de orientação para a aldeia, ali, para a família, para o vilarejo. Então, entendem que a Umbanda nasce muito antes do 15 de novembro de 1908. Vou pedir um pouquinho da palavra de novo, porque assim, é tão fácil para o branco chegar nessa altura, depois de tanto tempo, né,
a questão do embranquecimento e do apagamento. É tão fácil, se você for olhar, assim, não precisa ser gênio para você enxergar. Quando eu comecei a estudar Umbanda, eu tropecei sem querer na parte dos cadernos, né? Por quê? A gente vê que a Umbanda, né, no primórdio dela, assim como o Candomblé, era uma religião que ela era muito verbalizada. Os ensinamentos, eles eram passados de forma verbalizadas das mães de santo, pais de santo, para os iaôs, para os filhos. E aí existia uma grande necessidade, na verdade, assim, uma falta disso como um escrito, que traria uma veracidade, né? Uma relação a essa questão de transmitir o conhecimento, né, religioso sobre os orixás, né, sobre tudo. Então é muito fácil alguém que, vamos supor, alguém que já é branco, que já está anos à frente disso, que tem tanta coisa que pode influenciar a nível tecnológico, a nível de recurso. Então, assim, uma religião que era passada como um legado, né, como uma história, porque vinha a avó e contava para a mãe, e a mãe passava para a filha, que passava para outra filha. Isso era algo que era verbalizado e vivido. Então, que era verdade, era a verdade absoluta. Exatamente. Então, é muito fácil. Você não precisa de nada, ou, às vezes nem muito, para você apagar isso e falar, eu hoje aqui estou no Brasil, né, sabendo de tudo, porque as notícias correm no mundo, com ou sem tecnologia, né, porque ainda assim antes acontecia, e eu falar assim, hoje eu estou fundando a Umbanda, e ainda falar, não, a Umbanda branca, né, porque a gente vê que, claro, tem a vertente do Candomblé, né, isso tudo começou também no Candomblé, mas a Umbanda, para quem estudou ou quem não estudou, sabe que é a mescla, né, a mistura desses conhecimentos ancestrais com algumas outras religiões, né, com partes que se identificavam com isso. Então, como é bizarro ao mesmo tempo. Então, né? Mas na verdade, o que eu vejo, assim, só para ilustrar, ver se vocês me acompanham. Os católicos e os espíritas, eles saíram dos seus núcleos, né, justamente. E aí eu, pensando, lembrando, e assim, tudo que a gente estuda, eles saem desse lugar e eles se apropriam do que eles querem e tiram o que eles não querem. Foi o que você falou dos abates dos animais, do sacrifício, que tem um fundamento, tem uma função, né, dentro de um terreiro, dentro de uma irmandade, de uma religiosidade, né, enfim. Mas é muito sério, muito sério. Eu acho que é um tema que não esgota nunca. Não esgota nunca. Que não esgota, que a gente pode falar muito, mas eu minimamente, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, eu acho que minimamente a gente conseguiu passar para vocês aí de casa, nossos ouvintes, como a Fê fala, né? Adoro. Nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossa! Ai, que chique. Minimamente a gente conseguiu, e eu espero que a gente tenha conseguido, passar para vocês saírem dessa caixinha. Da bolha, né? Estourar a bolha ali. Sabe essa coisinha moldada que tem que ser dessa forma? Não. As religiões de matriz africana são múltiplas. Os terreiros estão para acolher, como já se falou, o branco, o preto, o pardo, o amarelo, o gay, a lésbica, todos os LGBTQIAPN+, todos, né? E pessoas em níveis de igualdade. Eu acho que é isso. Tá? E reconhecermos o quanto foi e é importante a presença, historicamente, de tudo que realmente os nossos ancestrais, ou melhor, os ancestrais deles, viveram, né, para que hoje nós pudéssemos estar fazendo. Seus ancestrais viveram.
para que nós pudéssemos estar hoje. Né? Eu acho que a gente falou, não tem como explorar todo o tema em tão pouco tempo. Sim. Mas se a gente conseguir deixar uma pulguinha atrás da orelha, vai estudar. Valeu a pena. Vai estudar. Sim. E estuda sem viés, estuda aberto para entender e reconhecer de fato. Não é somente sobre sincretismo, não é somente sobre zero, é muito mais do muito que mais. isso. Isso é só A ponta do a iceberg. ponta. Tem muita coisa. Pode falar. E entender que uma vez que a gente escolhe uma religião, seja ela qual for, é importante que a gente saiba de onde ela veio, o porquê que a gente está lá, qual o motivo, Qual o por que propósito. eu escolhi essa religião. Não é só, a gente fala isso muito toda vez que Não é a gente só colocar a se roupa vê. branca. Exatamente, não é só colocar a roupa branca e ir lá, porque gosta de um ponto, não, você precisa entender o porquê que você está vivendo aquilo. Para, de fato, aquilo fazer parte da sua vida e fazer sentido. E também entender que a gente não está falando que a Umbanda ou qualquer outra religião de matriz africana não é um lugar do branco. Mas entender que a gente, enquanto pessoas brancas, a gente precisa entender o nosso lugar dentro da religião. Qual é o nosso lugar? Então, o mínimo que a gente precisa fazer é buscar o conhecimento. Na verdade, o lugar do branco é o mesmo lugar do Exatamente. negro, porém, entendendo historicamente o que realmente aconteceu e, de fato, viver, ou viver, não é, acho que não é a palavra, mas respeitar essa identidade, né, essa força. Eu acho que é isso. Que é muito além do que a gente... Sim. Muito além, né? São, como Vai vocês muito. haviam falado, né? São questões de séculos. Eu acho que o que cabe para nós, além do estudo, além de abraçar o próximo, além de saber reconhecer o valor de cada um, indiferente de etnia, raça, saber não permitir que isso continue a se perpetuar. Ser a resistência para que isso um dia possa ter um fim. E eu não sei se alguém vai complementar mais alguma coisa, eu ia pedir para vocês que você concorda com isso? Ou não concorda em algum ponto? Né? Você tem o hábito de reparar isso no seu cotidiano, nos espaços que você anda, você olha ao seu redor? Então, deixa um comentário aí pra gente, além de curtir, além de encaminhar para o amigo. Vamos conversar, eu acho que isso é interessante. Mais do que a gente falar aqui, a gente quer saber de você. O que você pensa a respeito desse assunto? Manda pra gente, por favor. Um pouco de medo. Eu fiquei com medo, achei que ele tava bravo. Comenta. Comenta, pelo amor de Pelo amor Deus. de Deus. Ativa o sininho. Curte, compartilha. Siga nas redes sociais. Sinal de fumaça, YouTube, qualquer coisa. Spotify, Instagram. Gente, obrigado mais uma vez. E vamos deixar a Obrigado. palavra. Nossa, você tá gelado. Tô, né? A palavra do Corrigira. Identidade. 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 Axé. 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 Beijo. Beijo. Até a próxima.